Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. A Deus seja a honra e a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Senhor. Já estamos ao vivo diretamente do estado de São Paulo para o Brasil, para o mundo. Eu já quero magnificar ao Senhor por você que já está conosco nesta tarde de segunda-feira, para juntos enaltecermos a Deus através da sua palavra, para juntos enaltecermos ao Deus através do louvor, através da adoração, através do culto a Deus. Glória a Jesus. Dentro de alguns instantes nós estaremos já começando a nossa participação, aonde eu tenho uma palavra do coração de Deus para o coração de quem necessita, para o coração de quem precisa nesta tarde de segunda-feira. Glória a Deus. Os irmãos e as irmãs que puderem, por gentileza, os irmãos e as irmãs que puderem, por gentileza, marcar alguém, chamar alguém. O Senhor tem uma palavra para os nossos corações. O Senhor tem uma palavra para as nossas vidas nesta tarde de segunda-feira. Glória a Jesus. Eu já agradeço a todos que já estão conosco. Espera aí, gente. Estamos ao vivo aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou estar marcando algumas pessoas antes que eu comece esta live. Glória a Deus. Nós estamos numa live bíblica. Nós estamos numa live onde nós iremos estar falando da palavra de Deus. Nós iremos estar esmiuçando um texto da Bíblia Sagrada. Eu tenho certeza que essa tarde, para quem vai estar comigo, eu iria fazer à noite, mas a noite não vai dar. Eu tenho certeza que quem está conosco vai receber de Deus, será uma tarde de divisor de águas na vida de quem precisa. Glória a Jesus. Você que tem a sua Bíblia Sagrada, eu peço a gentileza, eu acabei de terminar agora, por isso que eu coloquei às 4 da tarde, eu acabei quase agora esta preparação desse estudo bíblico. Glória a Deus. A bem verdade que eu estou em falta com os irmãos e as irmãs. Nós éramos, hoje não vai dar, mas éramos para estar falando Josué capítulo 6, para quem nos acompanhou. Nós já esmiuçamos Josué capítulo 9, onde fala que Israel faz aliança com os gibeonitas. Já falamos de Josué capítulo 3, e em breve eu estarei fazendo uma live falando Josué capítulo 6. Hoje nós não iremos falar de Josué. Amém, meus irmãos? Você que tem Bíblia, por gentileza, abra sua Bíblia Sagrada. Estou aqui com a Bíblia do pregador pentecostal, mas agora que eu lembrei, gente, que eu vou usar a Bíblia que eu uso aqui no meu notebook. Espera aí.
Glória a Deus. Você que tenha na sua casa a sua Bíblia sagrada, por gentileza, pega ela. O Senhor Deus tem uma palavra para os nossos corações. Gênesis, o seu capítulo, é o de número 27. Gênesis, capítulo 27, o versículo que eu estarei falando. Deixa eu ver se assim fica melhor. Peraí. Acho que assim fica melhor. Gênesis, o capítulo 27, o versículo 21 e o versículo 22, para a nossa breve meditação. Glória a Deus. E você que quiser, que já está conosco, compartilha, chama alguém para ouvir a palavra. O fundo tá alto. Glória a Deus. Quem já está comigo aí? Irmã Liliane, irmã Marisete, minha irmã Ketine também está aqui. Oh, glória a Deus. Sejam bem-vindos todos vocês que já estão conosco. Deixa eu colocar aqui uma posição que dê para vocês me verem. O texto bíblico em Gênesis, o capítulo 27, o versículo de número... Eu vou ler primeiro o versículo 1 para vocês entenderem do que se trata. O texto diz na Bíblia Almeida Revista e Corrigida, o texto diz: e aconteceu que, como Isaac envelheceu, e os seus olhos escureceram de maneira que não podia ver, chamou Esaú, o seu filho Esaú. O seu filho Esaú mais velho, e disse: meu filho. Ele disse: eis-me aqui. Ele disse: eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Isaac, ele está com 127 anos de idade. Agora, toma as tuas armas e a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso, uma comida. Eu vou explicar para vocês o que significa guisado saboroso, como eu gosto. E traze-mo para que eu coma e para que minha alma te abençoe, antes que morra. Versículo 5. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. Versículo 6. Então falou Rebeca a Jacó, o seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú teu irmão. Ela conta para o seu filho Jacó a conversa que ele teve com seu filho Esaú. O versículo 21 e 22, que é a nossa chave, versículo 21 diz: e disse Isaque a Jacó: chega-te agora, para que te apalpe, eu toque você, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que apalpou, e disse: o seu pai, dizendo para Jacó: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, de perto e de longe, você que está nos assistindo, eu já agradeço a presença de todos vocês, nossa irmã em Cristo Jesus, que eu tenho muito carinho, muito respeito, além do Brasil para Cristo, a irmã Josefa. Deus abençoe a sua casa, a família. Meus irmãos, eu quero nesta oportunidade, em rápida palavra, eu vou estar procurando sumariar aqui para não cansar os ouvintes, mas eu quero estar falando sobre o conflito da mão com a voz. O conflito da mão com a voz. O Gênesis, o capítulo 27, todos nós somos sabedores que teologicamente essa passagem de Gênesis 27, ela aborda
a soberania de Deus no que se trata de uma escolha. Vemos em Gênesis 37 que os planos humanos, eles muitas das vezes vai tentar manipular o desígnio de Deus. A Bíblia Sagrada está dizendo que Isaac está com 127 anos de idade. Isaac não consegue mais enxergar como antes enxergava. Ele não consegue mais ver as coisas. Então ele chama o seu filho Esaú e diz para Esaú: meu filho, vai ao campo, porque Esaú ele era flecheiro. Esaú ele era de campo, enquanto Jacó ele era de casa. Jacó gostava de ficar dentro de casa. Esaú gostava de ficar fora de casa. Jacó gostava de fazer as comidas dentro de casa. E Esaú procurava comida fora de casa. O texto diz que Esaú fala para Jacó, o seu filho, para Esaú, seu filho: meu filho Esaú, vai ao campo e você pega um animal e faz um guisado saboroso para mim, antes que eu morra. Ele está com 127 anos de idade. Então, para ele pensa que já vai morrer. A Bíblia Sagrada diz que então a sua mãe Rebeca ouve a conversa e ela vai criar um plano. O plano que ela cria, ela conta ao seu filho Jacó. Por quê? Para Isaac, Esaú é melhor. Mas para Rebeca, Jacó é melhor. E eu gosto muito de perguntar para a Bíblia o porquês. O porquê será que Esaú gosta tanto? Por que será que Isaac gosta mais de Esaú e do que de Jacó? Paz, meus senhores, paz, minhas senhoritas. Isaac, ele gostava do campo. Isaac gostava do cheiro do campo. Isaac gostava da caça. Então Esaú, ele é do campo, Esaú, ele é da caça. É por esse motivo que Isaac, ele gosta mais de Esaú. É porque Esaú, ele se parece mais com Isaac. A Bíblia Sagrada vai dizer, no versículo 4, que Isaac pede um guisado. Interessante que a palavra guisado aqui é um prato saboroso. O guisado, ele era um prato saboroso que era feito com temperos. Geralmente esse prato ele era feito de carne da caça. O prato saboroso, o guisado, era nada mais e nada menos do que um elemento cultural e um elemento efetivo. Quando Isaac está pedindo para o seu filho Esaú ir ao campo matar um animal, ele está pedindo um prato com carne temperada. Porque dentro da cultura deles, este prato tinha um significado simbólico. Esse prato tinha um significado espiritual. Dentro da cultura deles, o prato estava ligado à identidade de Esaú. O prato estava ligado ao perfil de quem caça, ao perfil do caçador. Deixa eu simplificar a minha linguagem aqui. É que o guisado, o prato que Isaac está pedindo aqui, simbolizava a aliança
do pai com o filho. A aliança entre o pai e o filho. E o pai está dizendo para o filho: me traga uma comida saborosa. Porque o pai conhece o filho. O pai conhece o glória do filho. O pai conhece o culto do filho. Nós não precisamos ficar enfeitando o culto, o pai conhece. Nós não precisamos ficar enfeitando a mensagem, porque a pregação não é para mim. A pregação é a palavra de Deus sendo transmitida a quem precisa ouvir a palavra de Deus. Isaac está com 127 anos de idade. Dentro da tradução da Almeida Revista Atualizada, está dizendo: ele não consegue enxergar. E a pergunta é: por que será que Isaac está desesperado para abençoar? Por que será que Isaac está desesperado para abençoar o seu filho Esaú? Ora, o desespero de Isaac em abençoar Esaú está ligado a um costume patriarcal, onde dizia que antes do pai morrer, ele tinha que passar a liderança patriarcal a outro filho. Ele está com 127 anos de idade. E ele está pensando: chegou o tempo da minha morte. Eu preciso abençoar Esaú. Eu preciso derramar a unção na cabeça de Esaú. Eu preciso levantar Esaú como meu substituto. E eu fiquei perguntando: ô Bíblia, Senhor, por que será que Rebeca ela vai criar este plano? Por que será que Rebeca ela vai criar essa armadilha contra o seu próprio marido, o seu próprio filho? A impressão que dá é que Rebeca está traindo o seu esposo Isaac. A impressão que dá é que Rebeca está traindo o seu filho Esaú, mas não. Rebeca está dentro de uma profecia. Essa profecia está no livro de Gênesis, o capítulo 25, o versículo 23. E o que vai dizer em Gênesis 25, 23? Gênesis 25, 23 vai dizer: o mais velho servirá o mais novo. Em Gênesis 25, 23, a Bíblia diz que Deus vai dar uma profecia para Rebeca e para Isaac. Quando ainda Esaú estava dentro do ventre dela, quando Jacó estava dentro do ventre dela, Deus está olhando para Isaac, Deus está olhando para Rebeca, e Deus está dizendo: ô Rebeca, ô Isaac, o mais velho, ou seja, Esaú, vai servir Jacó. Não é Jacó que vai servir Esaú, mas é Esaú que vai servir Jacó. Então, quando Rebeca ela está criando um plano, é porque Rebeca ela está lembrando da profecia que aconteceu quando ainda eles não tinham nascido. Ora, Isaac ouviu a tal profecia, mas Isaac gostava de Esaú. Isaac, o filho Esaú, era melhor para ele do que o filho Jacó. É que enquanto Isaac escolheu Esaú, Deus escolheu e selecionou Jacó. Isaac pode escolher Esaú, Isaac pode levantar Esaú, mas há uma promessa que Jacó carrega na cabeça dele. E deixa eu falar para quem pega a profecia da Bíblia: palavra, promessa decretada por Deus, já foi, está decretado e pronto, acabou.
Não tem palavra contrária que quebre a promessa que Deus disse e Deus falou. Jacó carregava uma promessa sobre a sua cabeça. Mas Esaú é o filho preferido de Isaque. Mas Jacó é a escolha de Deus. Jacó é a escolha de Deus. E eu fiquei perguntando, meu Deus, o que será que Jacó tinha que foi escolhido por Deus? Quando a gente olha para Jacó, alguém vai dizer: Jacó é o tal do suplantador. Jacó é o tal do enganador. Mas Deus escolheu ele. Jacó não presta, mas Deus escolheu ele. Jacó engana, mas Deus escolheu ele. E biblicamente eu vou trazer aqui algumas verdades bíblicas que contrapõem algumas teses de pessoas que dizem que Jacó é enganador. A primeira observação é que quando a bênção é roubada de Esaú, não foi Jacó que arquitetou o plano, foi a sua mãe. Jacó é apenas uma cobaia. Não foi Jacó que enganou Esaú, mas foi a sua mãe que preparou a armadilha para roubar a bênção de Esaú. A segunda observação, você ouve muita gente por aí dizendo: ora, Jacó roubou a primogenitura de Esaú. A Bíblia tem 1189 capítulos. A Bíblia tem mais de 31 mil versículos. Eu preciso que alguém me prove, no Antigo Testamento, qual foi o dia que Jacó roubou a primogenitura de Esaú. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que certa feita Esaú vem do campo cansado, porque Esaú, ele era um exímio caçador. A Bíblia diz que ele chega em casa cansado, e Jacó, ele era um bom cozinheiro de mão cheia. Jacó está preparando um guisado, uma comida saborosa. A Bíblia diz que Esaú chega em Jacó e fala: meu irmão, me dá um pouco da sua comida. Jacó olha para Esaú e diz: eu lhe dou a minha comida, mas eu quero fazer um trato com você. Se você me vender a tua primogenitura. Aqui houve uma negociação. Esaú deu a primogenitura para Jacó e Jacó deu a comida para Esaú. Então, em nenhum momento Jacó está roubando. Houve uma negociação. Você me dá o que eu quero e eu te dou aquilo que você deseja. Então não houve roubo nenhum. Houve uma negociação. Houve um trato. Glória a Deus. Ele recebe. E a pergunta é: por que Deus escolheu Jacó? Por que Deus não escolheu o primogênito Esaú? Sabe por quê? Porque no dia que Esaú vendeu a primogenitura para Jacó, ele perdeu. Ele perdeu a escolha de Deus. Primogenitura é liderança. Quando Esaú vendeu a primogenitura, sabe que Esaú está dizendo para Deus: eu prefiro mais a comida do que a liderança espiritual. Quando ele vendeu a primogenitura para Jacó, sabe que ele estava dizendo: eu prefiro mais a carne, viver na carne, andar na carne, do que viver no espírito. Podem dizer que Jacó não presta. Podem dizer que Jacó é enganador. Podem dizer que Jacó é suplantador. Mas Jacó tinha uma coisa que Esaú não tinha. Qual, pastor? Jacó, ele priorizava o espiritual. Jacó, ele preferia o espiritual. Quando Jacó fala para Esaú: me dá a tua liderança, me dá a tua primogenitura, Jacó está dizendo para ele: eu prefiro aquilo que é de Deus do que aquilo que é da terra. Eu prefiro aquilo que é dos céus do que aquilo que é do homem. Rebeca, ela se lembra da profecia de Gênesis 25, 23. Então, com base nisso, ela vai criar este plano.
Em Gênesis 25, 23, perceba que Deus já havia declarado que o herdeiro seria Jacó e não Esaú. Mas o problema de Rebeca é que Rebeca sabe que Jacó carrega uma promessa, mas Rebeca quer acelerar o processo. Rebeca sabe que o escolhido não é Esaú, o escolhido é Jacó. Mas ela prefere acelerar. Ela não quer viver o tempo da espera, mas ela quer acelerar o tempo da espera. Em Gênesis 25, 23, a promessa já estava definida. Jacó era o herdeiro. Jacó seria levantado. Rebeca, ela sabe o que Deus disse, mas ela confia no processo. Mas ela não confia no processo. Rebeca prefere acelerar do que esperar o tempo de Deus. E todas as vezes que aceleramos aquilo que Deus não disse para acelerarmos, viveremos consequências e frustração na nossa vida. Rebeca quer acelerar o tempo da espera. Sabe o que Rebeca está fazendo aqui? É que Rebeca, ela quer acelerar o tempo de Deus usando estratégias humanas. Ela quer dar uma ajuda para Deus. Ela sabe que tem promessa, mas ela está dizendo, eu não quero esperar o tempo do cumprimento da promessa acontecer. Eu vou acelerar isto. E para acelerar isso eu vou usar recursos humanos. Eu vou usar engano, eu vou usar mentira, para que aquilo que Deus disse aconteça logo na velocidade que eu quero. Vivemos como Rebeca, síndrome de Rebeca. Há uma promessa sobre a nossa cabeça, mas a gente não quer esperar. Deus disse que vai fazer, mas a gente não quer esperar. Rebeca, ela está acelerando através do engano. Rebeca está acelerando através da mentira. Interessante é que quando você pega a Bíblia em Gênesis capítulo 27, você perceba que Isaac, ele sabia o tempo todo que Deus tinha escolhido Jacó, mas ele prefere Esaú. Ele prefere aquilo que Deus não escolheu. Ele prefere aquilo que Deus não o chamou. Ele prefere aquilo que Deus não o selecionou, Esaú, do que o Jacó. Às vezes o Jacó não tem gosto. Às vezes o Jacó é estranho. O Jacó não parece comigo. O Jacó não me coloca lá em cima. Então eu vou escolher Esaú, que tudo que eu falo é de si. Eu vou escolher Esaú, que é meu parceiro. Eu vou escolher Esaú, que se parece com a mesma linguagem que eu. Mas Deus está dizendo, eu estou escolhendo o Jacó. Deus já tinha um projeto para Esaú, mas o plano da primogenitura estava para Jacó e não para Esaú. Em Gênesis 27, 21, que é a chave para a nossa meditação, vocês percebam que a Bíblia diz que Jacó pega um animal, um cabrito. A sua mãe pega o pelo desse animal e ela coloca nos braços de Jacó. Porque Esaú, fisicamente, ele era peludo, os braços peludos. Jacó, os braços de Jacó eram liso. O texto diz que, no versículo 21, que o pai vai dizer para Jacó, chegue perto de mim, para eu tocar em você. Chegue perto de mim para eu te apalpar, para me saber que tu és o meu filho. Existe uma observação muito grande aqui. É que o pai conhece o filho primeiro pelo toque. O pai conhece o filho segundo pela aproximação. Eu vou mais uma vez. O pai conhece o filho pelo toque.
E o pai conhece o filho pela aproximação. Isaac ele não consegue enxergar direito, mas ele consegue sentir o toque. Isaac sabe, se os braços for peludo é Esaú. Se os braços estiverem liso é Jacó. Você perceba que Jacó desde o ventre ele era um grande estrategista, e de quem ele pega a estratégia? De sua mãe Rebeca. Porque você sempre vai carregar uma genética ou do pai ou da mãe ou do pai. Nós carregamos uma genética paterna ou uma genética materna. Jacó ele carrega uma genética materna da sua mãe, que era muito estrategista. Porque Rebeca conhece o marido que tem dentro de casa. E ela sabe, meu marido, ele conhece Esaú pelos braços peludos que tem. O pai conhece o filho pelo toque. O pai conhece o filho pela aproximação. Dentro da cultura da época, o toque era a forma de reconhecimento. Dentro de um simbolismo bíblico, o toque era tratado como confirmar um laço, confirmar uma aliança através do toque. E Deus falou algo comigo aqui essa tarde. É que Deus só toca quem é filho. Deus só toca quem se aproxima dele. Não tem como Deus tocar em você se você está longe do Pai. Não tem como o Pai tocar em você se você está longe dele. E a mensagem cristocêntrica essa tarde é: você só vai conseguir sentir, o Pai só vai tocar em você se você se aproximar do Pai. Primeiro, o Pai está dizendo: se aproxima, meu filho. Eu quero saber se é você que é o meu filho Esaú. Porque eu conheço o meu filho Esaú. E a característica do meu filho Esaú é que ele carrega uns braços peludos. Então o pai sabe quem eu sou. Eu não preciso ficar enganando o pai dentro da igreja com roupa. Eu não preciso ficar enganando o pai com palavras litúrgicas dentro da igreja. Eu não preciso ficar fingindo que eu sou dentro da igreja. Dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é outra coisa. O pai sabe quem você é, Jacó. O pai sabe quem você é. O pai está dizendo: se aproxima, porque só consegue se aproximar do pai quem está numa posição de submissão. Quem não se submete ao pai não consegue se aproximar do pai. A Bíblia Sagrada diz que aquele que se exalta, Deus o humilha. Mas aquele que a si mesmo humilha, no tempo certo, Deus o exaltará. E toda vez que você se humilha, e toda vez que você se submete, você se aproxima do Pai. O Pai está dizendo essa tarde para mim, o Pai está dizendo essa tarde para o povo de Deus que está aqui, que Ele vai tocar em você na medida que você se aproximar do Pai. Isaac está dizendo: se aproxima, porque eu quero saber se você é o meu filho. Eu quero saber se é você o meu filho ou não é o meu filho. E sabe por que Isaac está pedindo a aproximação de Jacó? É porque Isaac ele percebe duas coisas. A primeira coisa que Isaac percebe é sobre a velocidade da caça. Quando Jacó fala para Esaú caçar, normalmente a caça demorava para procurar o animal. A caça demorava para prender o animal. Para se caçar não era rápido. Para se caçar era demorado. Porque Isaac ele sabia quantos minutos, quantas horas e distância o filho estava para trazer a caça de volta para casa. Então, primeira coisa, ele está estranhando, a caça foi muito rápido.
Segunda coisa que Isaac percebe, o tom da voz do meu filho está diferente. O tom da voz dele não é do jeito que eu sei. O pai conhece o tom da voz do filho. O pai sabe quando o filho não está bem. O pai sabe quando o filho está na prova. E eu não preciso ficar me vitimizando para o pai. Eu não preciso fazer uma oração manipuladora, dizendo: Senhor, tu sabes o que eu passei para chegar aqui. Deus não quer essa oração de vítima. Deus não quer essa oração de filhos manipuladores. Porque eu posso manipular quem está do meu lado. Você pode manipular pessoas do teu lado. Mas você nunca vai manipular e ludibriar o pai. O pai, ele quer uma oração sincera. O pai, ele espera uma oração verdadeira. É aquela oração que você rasga a tua alma e diz: Senhor, eu não aguento essa prova. Me dá estrutura, Senhor, para suportar esse peso nos meus ombros. Me dá graça, Senhor, para suportar essas lutas. Me dá estratégia, me dê sabedoria, Senhor. Deus não quer oração como vítima. Deus não quer oração como vítima, mas Ele quer uma oração sincera. Porque a própria Bíblia diz que um espírito quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Deus prefere alguém que se ajoelha e se quebra na presença de Deus, do que alguém que usa o vitimismo para se autopromover. Alguém que usa o vitimismo para se autopropagar. Interessante que se você pegar Gênesis 27, você vai ver 3 detalhes aqui. Você vai ver que Isaac, antes de abençoar Jacó, Isaac, ele vai desconfiar por 3 vezes. No versículo 21, ele vai desconfiar. No versículo 21, o texto diz: E disse Isaac a Jacó: Chega-te agora, para que eu apalpe, se és. Isso aqui é uma linguagem duvidosa. Se aproxime de mim para ver se você é o meu filho. É a primeira dúvida. A segunda dúvida aconteceu no versículo 22, onde o texto vai dizer: Então se chegou Jacó a Isaac, o seu pai, que apalpou, e Jacó diz: Peraí, a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. É a segunda dúvida. A terceira dúvida está no versículo 24, quando ele diz: E disse: És tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então você perceba que no versículo 21, 22 e 24, Isaac está duvidando. Isaac está desconfiando. Por quê? Entra a questão que o pai sabe quem é você. O pai sabe quem eu sou. Então eu não preciso ficar enganando o pai com fantasias. Eu não preciso ficar enganando o pai com palavras. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você precisa nesta segunda-feira. Ele sabe o que eu preciso nesta segunda-feira. No versículo 21, o versículo 22 e o versículo 24, Isaac, ele está desconfiando. Mas Isaac, ele está sofrendo de uma vulnerabilidade espiritual. Isaac, ele está sofrendo de uma fraqueza espiritual. Eu vou provar para você na Bíblia. Você perceba que no versículo 21, 22 e 24,
ele está desconfiando que quem está ali é Jacó e não Esaú. Mas mesmo assim, ele vai além. Por quê? Porque Isaac está confiando mais naquilo que toca do que naquilo que ouve. Ele está ouvindo a voz de Jacó. Ele está tocando nos braços de Esaú. Mas ele está acreditando mais naquilo que toca do que naquilo que ouve. Isso revela a vulnerabilidade espiritual de pessoas que acreditam mais naquilo que sente, de pessoas que acreditam mais naquilo que sente, naquilo que vê através daquilo que sente, do que naquilo que ouve. Isso revela pessoas que estão friamente espirituais, não estão bem com Deus. E quando olhamos para esse versículo, vemos que muitas das vezes nós sofremos a síndrome de Isaac. Nós acreditamos mais naquilo que a gente vê do que naquilo que a gente ouve. Acreditamos mais naquilo que a gente toca do que naquilo que a gente ouve. Isso revela uma vulnerabilidade espiritual que carregamos. Ele está tocando no braço que parece de Esaú, mas está ouvindo a voz que é de Jacó. A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. É alguém querendo se fantasiar de outro. É alguém querendo ludibriar o pai, enganar o pai. Existem pessoas que querem nos enganar e usa a fantasia de alguém que você gosta. E usa a imagem de alguém que você se agrada só para se aproximar de você. Porque você perceba que em Gênesis 27, Jacó se aproxima do pai, primeiro usando a roupa, segundo usando pele de cabrito, terceiro usando o cheiro da caça. Jacó ele usa, Jacó ele sabe, Rebeca ela sabe. Você precisa ter o mesmo cheiro do seu irmão, porque o seu pai gosta do seu irmão. Então você vai, o teu pai quando sentir um cheiro do seu irmão, o seu pai vai te abraçar. Psicologicamente falando, no coração do pai não tinha Jacó, mas tinha Esaú. Psicologicamente falando, o pai gostava mais de Esaú e rejeitava Jacó. Eu não estou aqui fazendo uma apologia contra os erros de Jacó, mas eu estou dizendo que dentro de uma psicologia, Jacó ele era rejeitado pelo seu pai e Esaú era amado. Vivemos isso dentro de famílias onde a mãe prefere mais a menina do que o menino, onde o pai prefere mais a menina, o pai prefere mais o menino do que a menina. Vivemos isso onde a mãe compra para a filha, mas não compra para o filho. Vivemos isso dentro de casas e família, onde a mãe rejeita o filho, mas abraça a filha. Onde o pai despreza o filho, mas abraça a filha. E sem saber, psicologicamente falando, está colocando uma limitação emocional dentro desse filho e dentro dessa filha. São pais e são mães que agridem verbalmente a sua casa. São pais e são mães que agridem psicologicamente aquilo que um dia ela gerou. Eu costumo dizer uma coisa baseado na vivência, que as pessoas mais rejeitadas serão as pessoas mais levantadas por Deus. As pessoas mais rejeitadas é as pessoas que mais Deus levanta, porque a vingança não pode vir de você, a vingança vem de Deus, a palavra final vem de Deus. Então sabe o que Jacó está fazendo? Eu quero me parecer com meu irmão, eu quero ter o mesmo cheiro do meu irmão,
porque eu quero que o Pai goste de mim. Eu quero que o Pai me abrace como o meu irmão. Então, já que o Pai não me ama como eu sou, eu preciso parecer com ela. Eu preciso falar como ela fala. Eu preciso me comportar como ele se comporta, para que eu seja aceito pelo meu pai, para que eu seja aceito pela minha mãe. E eu vim aqui nessa tarde, baseado na palavra de Deus, para dizer para quem está me assistindo agora, que é desprezado pela mãe e que é desprezado pelo pai: não mude quem você é para ser aceito pela tua família. Não mude quem você é para ser aceito na sociedade. Não mude quem você é para ser aceito por alguém. Seja você do jeito que você é, porque quem te ama vai te amar do jeito que você se veste, do jeito que você canta, do jeito que você fala, do jeito que você prega. Oh, glória! Existem pessoas que mudam o seu jeito para ser aceitas. Existem pessoas que mudam o seu jeito de falar para ser aceito. Muitas das vezes na sociedade ou na igreja, alguém olha para você e diz que você é muito metida. E diz que você não é humilde. Só porque você não tem o costume de ser aberto devido a tantas pancadas que você viveu na sua vida. As pancadas que você vive na vida, você cria traumas dentro da alma. E dentro de uma psicologia, a gente sabe que a depressão, ela é causada por palavras, ela é causada por tratamentos de pessoas próximas de nós. Existem pessoas dentro de uma igreja fechada que estão vivendo uma depressão. Mas dentro da igreja só se prega a palavra de avivamento. Dentro da igreja só é roda-roda, pula-pula. São movimentos do lado de fora. E existem pessoas que estão escravizadas do lado de dentro, que precisam ser curadas dessa tal de doenças psicossomáticas que pessoas carregam. Mas essa tarde, pelo poder da palavra da Bíblia, eu estou dizendo que Jesus, ele veio essa tarde para te libertar dessa dor, para libertar você dessa angústia, para libertar você dessa mágoa, dessa prisão que te oprime, dessa ferida que você carrega. Você não nasceu para ser escrava dessa doença psicossomática. Você não nasceu para viver isso. Glória! A Bíblia disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Só quem pega essa palavra, levanta a mão na tua casa, fecha ela, e você vai dizer: eu tomo posse da liberdade de Deus. Eu tomo posse, Senhor, me liberta deste mal. O Senhor me liberta dessa prisão emocional. O Senhor me liberta disso que eu carrego na minha vida. Palavra não vai te derrubar. Deixa eu arrumar isso aqui. Palavras que foi lançada contra a tua vida não vai deixar você prostrada. Há uma torcida esperando e dizendo: eu quero ver se ele vai levantar, eu quero ver se ela vai levantar. Oh, glória! Mas aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Ele levanta você nessa segunda-feira. O tempo de ficar prostrada acabou. Está na hora de levantar. Está na hora de você dar um salto. A Bíblia diz que A Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 47 que Jesus passa, o Bartimeu está ali, e depois que Jesus passa, Jesus fala com ele. A Bíblia diz que ele vai dar um salto. Ele não levanta, ele dá um salto.
Jesus, Bartimeu só levantou depois que Jesus falou com ele. Quem está falando aqui essa tarde é Jesus. Então você tem que dar um salto esta segunda-feira na sua vida e dizer que o tempo de cantar chegou. Oh glória! O tempo de cantar chegou. Jacó se aproxima do seu pai. Jacó se aproxima do seu pai. E detalhe, quando se aproxima, ele se aproxima com uma roupa que não é dele. Ele se aproxima com umas vestes que não é dele. Ele se aproxima com um cheiro que não é dele. Ele se aproxima para buscar uma bênção através da religiosidade. Eu quero a bênção, mas eu vou agir do meu jeito. Eu vou agir na minha hora, do jeito que eu quero. E o pai está dizendo, não é como tu quer, não é como tu deseja, mas é como eu quero. Eu estou sentindo Jesus nessa palavra aqui. Eu estou sentindo Jesus nessa palavra aqui. Oh, glória a Deus. Isso retrata a religiosidade superficial. Tem mãos de Esaú, mas a voz é de Jacó. Isso retrata o evangelho falso, onde pessoas usam a identidade de Esaú. Fala como Jacó, mas usa a identidade de Esaú para se parecer com ele. O evangelho falso, o evangelho superficial, onde queremos agir do nosso jeito, onde queremos agir da nossa hora, queremos agir como a gente quer. E o pai está dizendo, não é como tu quer, oh glória, não é como você quer. A voz é de Jacó. A voz é de Jacó, mas as mãos é de Esaú. Essa dualidade que reflete nos dias atuais, essa religiosidade falsa. Um dia desses eu estava no meu posto de trabalho. E a nossa irmã em Jesus Cristo, que não está aqui, se eu não me engano, não deve estar, mas a irmã Rita, da cidade de São Vicente. Eu não sei se vocês viram isso. Ela mandou para mim um vídeo onde uns 2, 3 carros, uma passeata dos ubandistas, eles estavam passando em alguns bairros da cidade de São Vicente e estavam declarando o nome dos seus Exus. Eu não sou contra eles. Eles são os nossos irmãos. Mas a gente sabe que por trás daquilo que é proclamado existe uma obscuridade. Eu não quero aqui entrar dentro de um ensinamento sobre religião. E eu fiquei olhando, e quando eu olhei esse vídeo, sabe o que Deus disse para mim? Deus falou no meu coração muito forte. O meu povo, que se diz pentecostal, os evangélicos estão fracos demais. Estão mais preocupados em lucrar do lado de dentro do que em resgatar vidas do lado de fora. Estão mais preocupados com tanta coisa, composição, com cadeia do lado de dentro. E estão esquecendo que existem pessoas morrendo do lado de fora. E já que esse povo que diz que é crente, que aceitou Jesus Cristo, esse povo que diz que é pentecostal não faz, então Satanás vai levantar os seus para fazer. Deus mostrou para mim o quanto nós evangélicos estamos fracos no que diz respeito à obra evangelística. Nós estamos fracos no que diz respeito a ganhar almas para Jesus. Voltou. Alguém discorda comigo, gente? Se alguém discorda, pode falar, pastor, eu discordo. Porque a gente viveu um tempo onde era pregada a palavra de Deus nos cultos a ar livre. Tem culto a livre aí na sua cidade?
Está tendo culto a livre aí no seu bairro? Se está tendo, glória a Jesus por isso. Mas os cultos a livre sumiu das nossas igrejas. Não tem mais culto a livre. Não tem mais aquele povo que colocava as caixas de som em cima de um caminhão e depois de um culto de escola bíblica dominical, o povo saía para pregar a palavra nos cultos a livre. E eu amo o culto a livre, já preguei muito em culto a livre. Estivemos fazendo um trabalho evangelístico ano passado ali na cidade de Cubatão, que foi bênção demais aqueles cultos que fizemos ali. Então você percebe que nós vivemos hoje uma religiosidade artificial. É por isso que nessas lives que a gente faz, o Senhor nos chama a meditar na sua palavra, a confiar na sua palavra. Jacó está usando aquilo que não é dele, só para se aproximar do pai. Jacó está usando a aparência para buscar uma bênção. Jacó está usando uma aparência só para receber uma bênção. Em Gênesis capítulo 27, a gente vai ver o que chamamos de ciclo do engano. O ciclo do engano é assim: quem manipula para obter uma bênção fora do tempo de Deus, mais tarde experimentará o peso da própria estratégia. Não precisamos ficar manipulando Deus para receber alguma coisa. Volto a repetir, seja você mesmo. Quando o tempo de Deus chegar na tua vida, irmão, irmã, não vai ter ninguém que vai invalidar esse tempo de Deus. Algo nesse texto chama muito a minha atenção e eu quero compartilhar com vocês, eu já estou terminando já. Mas algo nesse texto eu achei muito precioso. É que Isaac, ele está literalmente cego, mas ele está abençoando Jacó. Na verdade, em 3 vezes, no versículo 21, versículo 22 e versículo 24, ele está com dúvida. Ele está com dúvida mesmo assim está abençoando Jacó. Ele não tem certeza se é o filho certo, mas mesmo assim ele abençoa. Então você perceba em Gênesis 27 que Jacó, ele estava espiritualmente fora da conexão com Deus. Ele não tem certeza se é o filho certo, mas mesmo assim abençoa. E sabe o que Deus falou para mim aqui? Existem muitos Isaques por aí que está derramando um azeite em cabeças erradas, pensando que é a cabeça certa. Existem muitos Isaques por aí que está levantando alguém ao ministério pensando que é o certo, mas está levantando alguém que agride sua própria esposa em casa, mas na igreja diz que é pastor. É alguém que dentro de casa xinga a esposa, alguém dentro de casa amaldiçoa os filhos, mas na igreja diz que é pregador. E o pastor olha, a liderança olha, sem a direção de Deus, porque espiritualmente estão como Isaac e querem derramar o azeite na cabeça errada, querem abençoar a pessoa errada, querem levantar a pessoa errada. Todas as vezes que alguém derrama azeite na cabeça errada, essa pessoa participa desse engano também. Todas as vezes que alguém abençoa a cabeça errada, essa pessoa participa deste engano também. Isaac não tem visão, Isaac está cego, mas quer abençoar. Cabeça errada. Quando se trata de abençoar alguém, é uma grande responsabilidade. Se Deus não falou, não faça. Se Deus diz, faça. Se Deus não falou, não faça o que Deus não disse. Se existe dúvida,
Então ore mais, busque mais na palavra, jejue. Mas se não tem certeza do que você quer, não faça aquilo que Deus não disse para você fazer. Porque a dúvida, ela é um sinal da falta de preparação. Porque a dúvida é um sinal que precisamos consultar mais a Deus na palavra, na oração, na busca. Interessante que ele está vendo em Jacó e Isaac vai abençoar Jacó. Dentro da cultura patriarcal, a bênção proferida era um ato jurídico e profético com peso espiritual. Logo, a palavra falada de Isaac, a palavra falada patriarcalmente antes de morrer, tinha o valor de um testamento irrevogável. Ou seja, aquilo que Isaac falou não poderia ser quebrado. A bênção que Isaac decretou não poderia ser revogado, voltar atrás. Tanto que em Gênesis capítulo 27, versículo 33, o próprio Isaac vai dizer: eu o abençoei e ele será bendito. Depois que Isaac abençoa Jacó, mesmo no engano, Isaac está dizendo: a bênção não pode ser revogada, a bênção não pode ser quebrada. Você se lembra que certa feita vão contratar um profeta, e o profeta sobe no monte para amaldiçoar o povo de Deus. E quando o profeta sobe no monte para declarar maldição sobre o povo, Deus muda o vocabulário do profeta, e o profeta diz: aquilo que Deus abençoou não há de ser revogado. Aquilo que Deus decretou, ninguém pode revogar. Isso acontece também com Isaac. Na visão de Isaac, ele prefere Esaú. Mas desde o princípio, o mistério estava na cabeça de Jacó. Então, quando ele derrama a bênção na cabeça de Jacó, era Deus dizendo para Isaac: está vendo, Isaac? Você queria fazer do teu jeito, mas não deu certo. Porque aquilo que eu decretei, você pode vir como for. Você pode enganar, você pode falar mal, pode caluniar meu irmão, essa irmã, mas a bênção, a promessa está na cabeça de Jacó. Você perceba que desde o princípio Isaac preferiu Esaú, mas a bênção que ele queria tirar da cabeça de Jacó voltou para o próprio Jacó. Meu Deus, porque aquilo que é de Jacó ninguém arranca, aquilo que é meu ninguém tira. Podem me tirar altar, podem me tirar microfone para não pregar, não tem problema. Podem arrancar de você o que for, mas Deus está dizendo: eu escolhi Jacó, com todos os defeitos, eu escolhi Jacó, e a escolha de Deus ninguém revoga, não vai ser revogado, porque a bênção patriarcal no mundo antigo era revogável, não poderia ser quebrado. Quando a Bíblia fala que a bênção voltou para Jacó, alguém curioso, alguém crítico, numa análise crítica vai dizer: pastor, então peraí, então quer dizer que Deus ele é a favor de erros? Não, Deus não está a favor do erro de Rebeca. Porque mesmo através do erro de Rebeca, Deus está abençoando Jacó. É que Rebeca ela quis acelerar aquilo que Deus já tinha decretado quando ainda o seu filho Jacó estava no seu ventre. Deus não abençoa erro de ninguém. Deus não é conivente com erro de ninguém. Há uma promessa que Jacó carrega, e essa promessa não pode ser revogada. Eu vou te mostrar na Bíblia agora, para me fechar essa live, que mesmo Jacó sendo abençoado, ele sofreu consequência. Por quê?
Porque mesmo sendo abençoado, tinha um engano aqui. E Deus não pactua-se com engano de ninguém. Porque tudo que é feito, uma hora volta. Dentro de uma interpretação canônica, vocês vão perceber um detalhe aqui que chamou muito minha atenção. É que Jacó, em Gênesis 27, ele vai usar um pelo de cabrito para enganar o seu irmão e o seu pai. Isso aconteceu em Gênesis 27. Depois que passam os anos, Jacó ele fica velho, Jacó ele tem uma família. A Bíblia vai dizer em Gênesis 37, versículo 21, que os filhos de Jacó pegaram um cabrito, mataram um cabrito, pegaram a túnica de José, passaram o sangue para enganar o seu pai Jacó. Ou seja, em Gênesis 27, Jacó engana o seu pai e o seu irmão. Mas em Gênesis 37, Jacó é enganado pelos seus próprios filhos. Isso aqui é um princípio da lei do retorno. Se hoje eu fiz, amanhã eu vou pagar aquilo que eu fiz. Se ontem você fez, hoje você vai pagar. E olhe para mim aqui em nome de Jesus. Para de ficar colocando Deus na parede falando, Senhor, por que eu passo isso? Você passa isso por consequência de você mesmo. Porque ontem você fez e hoje você paga o que fez. O tempo pode passar, mas a memória de Deus não é fraca. Você perceba que Jacó ele recebeu a bênção. Mas o que acontece depois que ele recebe a bênção? Ele vai fugir. O princípio disso aqui é que Deus cumpre a sua palavra. Mas Deus não nos inocenta dos nossos atalhos. Deus disse que vai te abençoar, vai. Mas se tiver engano por trás disso, a bênção vai vir. Mas a gente vai sofrer as nossas consequências por causa do engano. Vamos sofrer as consequências por trás dos caminhos, atalhos que a gente pegou. Agora são 5h13 da tarde. E eu termino a minha participação dizendo que a lei do retorno chega para todo mundo, meus irmãos. A lei do retorno chega para mim. A lei do retorno chega para você. Se um dia lá atrás você fez bem, hoje você vai ganhar o bem que você fez. Se um dia lá atrás você agiu de maldade, a maldade vai te pegar também. Tudo que se faz nessa vida se paga. E se nessa vida eu não pagar, eu vou pagar na eternidade. E se nessa vida você não pagar, você vai pagar na eternidade. Porque tudo o que se faz, se paga. Deus não é invasivo nas nossas escolhas. Por isso que nós devemos... É por isso que nós devemos ter escolhas assertivas, ter escolhas baseadas, não que nem Isaac, naquilo que você vê, naquilo que você sente, naquilo que você pensa que é. Se você está com dúvida de alguma coisa, ore ao Senhor. Pesquise e busque Deus na palavra. Mas não tome decisão baseado naquilo que você pensa que é. Não tome decisão baseado naquilo que você vê. Porque tem coisas que você vê do lado de fora, como Isaac está sentindo e vendo pelo toque, que não condiz com a verdadeira essência. Não condiz com a verdadeira essência. Amém? Quantos dessa tarde receberam a palavra de Deus? Quantos essa tarde
aqui ouvindo essa mensagem, se sentiu confrontado por Deus? Quantos essa tarde entenderam a mensagem de Deus? Quantos entenderam aí? Só a irmã Elaine só que entendeu e recebeu? Vamos orar. Nosso irmão que tem uma audiência. Amém, glória a Jesus. Vamos em nome do Senhor. Glória a Deus. Gente, você que está comigo aqui nesse momento agora, glória a Jesus Cristo. Você que está comigo nesse momento agora, eu quero fazer-lhes um desafio. Eu quero fazer-lhes um desafio aqui agora. Eu só vim aqui, na verdade, para estar falando da palavra de Deus. Eu tenho certeza que a palavra foi aceita aos corações aflitos aqui. A Bíblia Sagrada diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar-lhes a Deus. A Bíblia diz que se você tiver fé do tamanho de grão de mostarda, é tão poderoso que você fala ao monte, desça ao mar e vai descer. Isso aqui é muito tremendo, essa palavra. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera e acredita. Precisamos acreditar e tomar posse. Eu vou fazer uma oração aqui agora. Glória a Jesus. Eu não preciso ficar-lhes aqui prometendo e falando coisa que Jesus não falou. A maior profecia é a Bíblia, é a palavra de Deus. Às vezes deixamos de ouvir a palavra para ficar ouvindo balelas por aí, que Deus não falou. Então o conselho é, quer revelação, quer profecia, vai na Bíblia. Você está perdendo tempo, a Bíblia está lá para te aconselhar, para te dar direções e caminhos que você precisa. Vamos orar que eu vou terminar essa live aqui agora. Senhor, meu Deus e Pai, Tu és o refúgio e fortaleza, o socorro, bem presente na hora da angústia. Eu exalto Teu nome, Senhor, na beleza da santidade de Deus. Antes eu lhe peço que o Senhor venha nos limpar a nossa alma, nos purificar de tudo aquilo que não agrada a Ti. Tudo aquilo, Senhor, que contradiz os Teus preceitos bíblicos, meu Pai. Precisamos, meu Deus, andar em equilíbrio com a Tua palavra. Precisamos ter uma vida de oração equilibrada. E como o Senhor disse aqui essa tarde, não se vitimizar na oração. Não querer usar, meu Deus, situações para querer ludibriar a Deus, manipular ao Senhor. Porque o Senhor conhece. Tua palavra disse aqui em Gênesis 27 que Isaac está dizendo para o seu filho, chegue perto. Eu quero sentir, eu quero tocar, para saber se tu é meu filho mesmo. Tu sabe quem é filho, meu Pai. E tu sabe quem vive de engano. Porque ele tem voz de Jacó, mas os pelos de Esaú. Então tu sabe de todas as coisas. Porque todas as coisas o Senhor prescruta, meu Pai. Pedimos que o Senhor, Pai, venha nos ajudar nas nossas escolhas, nos ajudar a cada dia, Senhor, meu Deus, meu Pai. Obrigado pela Tua palavra que foi ministrada, Senhor, meu Deus, aos corações. Foi ministrada às pessoas que estão aqui, meu Pai. Essa palavra é o antídoto, essa palavra é o remédio que cura. Que essas pessoas venham ser curadas essa tarde pela Tua palavra, eu que falo contigo também.
Nos cura, Pai, nos levanta, nos restaura, Senhor. Toma cada vida que está aqui, cada pedido de oração, eu coloco no altar. Meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia diz que Jacó, ele abençoa a bênção patriarcal sobre, Isaac, a bênção patriarcal sobre a cabeça de Jacó. Jacó, ele vai fugir, vai para a casa do seu tio Labão. Ali ele vai passar muitos processos por causa do engano. A bênção ele carrega, mas o processo também ele leva. Porque bênção não invalida processo. Não esqueçam disso nunca mais. Bênção de Deus não invalida um processo. Eu vou ser abençoado por Deus, mas eu vou passar processo. Tem gente que pensa que só porque foi abençoado por Deus hoje com um carro, com uma porta de emprego, não vai passar processo. Pastor, eu fui abençoado, estou trabalhando, mas lá dentro estou passando luta. Aí fica reclamando com Jesus. Então, biblicamente, a gente entende que bênção não invalida processo nenhum. Ele vai passar processos, ele fica na casa de Labão, ele se encanta com Raquel, ele gosta de Raquel. Mas Labão vai enganar ele. Então Jacó ele é enganado por 2 vezes. Jacó ele é enganado na casa de Labão enquanto é jovem, e Jacó é enganado pelos seus filhos futuramente enquanto é velho. Porque como eu disse aqui, meus irmãos, a lei do retorno. Se ontem enganou, hoje vai ser enganado também. Se ontem traiu, se ontem fez algo que não devia, hoje vai viver a consequência do ontem. Então precisamos ter essa mentalidade. Porque quando nós carregamos essa mentalidade de que ontem eu fiz o que não devia e hoje eu vou pagar, a gente não quer ficar colocando Deus na parede. A gente tem responsabilidade para dizer: o que eu vivo hoje é consequência do que eu fiz ontem. Mas outra, a bênção que você plantou ontem é a bênção que você vai colher hoje. Ele engana, Labão engana, dá para ele Leia. Eu não quero entrar aqui em pormenores, mas ele recebe Leia. E depois que recebe Leia, ele vai receber Raquel. Ele volta para a sua terra natal. E eu paro por aqui. Eu paro por aqui porque eu preparei algo. Claro que eu não vou falar hoje, né? Mas eu preparei uma mensagem muito, muito forte. Eu preparei algo muito forte. Sobre o beijo de Esaú no pescoço de Jacó. Eu não vou falar porque senão vai estragar, né? Eu quero louvar a Deus por você estar aqui. Eu estarei fazendo em breve a próxima live sobre Josué capítulo 6, as quedas de Jericó. Para quê? Para fechar o livro de Josué que eu não ainda fiz. Eu não fiz ainda. Eu vou ver se eu faço essa live numa noite, porque à noite tem mais pessoas, as pessoas estão trabalhando agora à tarde. Eu estou de folga hoje, graças a Deus. Mas existem pessoas que estão trabalhando, estão na correria, não conseguem assistir a live. Então eu vou estar fazendo à noite. Eu vou estar falando de Josué capítulo 6, eu tenho um material pronto já. E eu estarei em breve falando sobre o beijo de Esaú no pescoço de Jacó. Muito forte essa palavra. Amém? E que Deus abençoe vocês. Foi muito bom estar com vocês aqui falando da Bíblia, da palavra de Deus, discorrendo aquilo que as letras muitas das vezes escondem. Mas a gente acaba aí, né, trazendo algo muito bom para a igreja, para o povo, para, enfim, aqueles que gostam de ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Antes que eu termine a live, por acaso nesse momento aqui existe alguém que quer aceitar Jesus
Existe alguém que ouvindo a palavra da cruz, né, eu estou sentindo, eu quero aceitar Jesus como Salvador, ou eu quero voltar para Jesus. Existe alguém aqui? Glória a Deus. Deus, ele tem um plano na sua vida, na sua casa e família, né? E não existe, dentro do plano salvífico, dentro do plano de Jesus, dentro do plano de Deus, não existe a questão, eu vou deixar para amanhã, porque às vezes o amanhã não existe, né? Às vezes o amanhã não vai acontecer. Isso aqui não é para causar desespero na alma de ninguém, mas isso aqui é bíblico. Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então hoje nós estamos vivendo o tempo onde nós estamos falando da palavra de Deus, esse tempo de estar junto com as pessoas, discorrendo a Bíblia. Né? E amanhã eu não sei se vou ter esse tempo. Né? Então o tempo é como uma porta que um dia se abre e outro dia se fecha. Hoje a porta está aberta, mas amanhã a porta pode estar fechada. E como as 5 loucas que foram ao encontro do noivo não conseguiram acessar a porta porque estava fechada. Então eu deixo essa semente no coração de quem está afastado da igreja, no coração de quem não aceitou Jesus. Jesus está voltando e a porta está aberta ainda, mas um dia essa porta vai fechar. Essa porta não vai ficar aberta por muito tempo não, tá? Isso é bíblico, está lá em Apocalipse. Eis que tua porta e bato. Eis que tua porta e bato. Está na hora de você abrir a porta para o Senhor Jesus entrar no seu coração. Porque hoje ele bate, mas amanhã ele vai deixar de bater. Glória a Jesus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe todos vocês. Ficam na paz do Senhor. Ficam na paz do Senhor Jesus. E até a próxima, se o Senhor falar sim. Deus abençoe. Fui. Eu quero também louvar ao Senhor aqui pelos nossos irmãos, irmãs, minha irmã Kathleen, que está aqui assistindo. Deus abençoe todos vocês, irmã Adriana, Elaine, Vaso, todo mundo aqui. Deus abençoe, fica na paz de Jesus. A minha esposa, pastora Sara, Deus abençoe, fui! Não quer fechar, peraí. Quer fechar, não.